Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo aqui no nosso canal. E o Kevin De Bruyne, que elogiou o Davi Luiz, dizendo que aprendeu a bater faltas com o jogador. E tem notícias do Flamengo, a preparação do Mengão para o Campeonato Carioca, partida contra o Volta Redonda, e tem a estreia de Matiazinha. Tem mudanças na escalação do técnico Tite. Vamos analisar nesse momento, mas antes chega explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força daqueles que torce de verdade pro nosso Mengão. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos aqui analisar as informações do Flamengo. How much do you practice it? A lot. A lot? A lot. Yeah, I've been doing this for 12, 13 years. I probably tried it first with David Luiz in Chelsea. He is a little bit similar, maybe more inside, but for me, inside is too much for my knee. It's not possible for me, but you know, he teach me a little bit, and then you try and practice, and then you know, you get better at it, and now it's pretty good. Vamos para o Rio de Janeiro agora, porque no fim de semana tem muitos gols também. O Flamengo joga a partida atrasada contra o Volta Redonda e o técnico Tite deve promover a estreia dele, do Matias Vinha. Valeu, pessoal. Neste sábado de carnaval, o Flamengo coloca o seu bloco na rua e enfrenta o Volta Redonda no Maracanã às 16 horas, em jogo atrasado do Campeonato Carioca. O Flamengo vai colocar a sua agenda em dia. É o terceiro colocado com 12 pontos na tabela, a 5 do líder Fluminense, que tem um jogo a mais. E pode ter uma estreia nesse sábado no Maracanã. O lateral esquerdo uruguaio Vinha está relacionado para essa partida. Alguns dias de preparação no Ninho do Urubu, tinha um probleminha no joelho direito, se recuperou, está 100% e agora, enfim, relacionado. Depois do jogo, no domingo de carnaval, aí o Vinha está liberado, viaja para a Itália. Ele vai encontrar a sua família, já que a esposa vai ter uma filha muito em breve. Então ele está liberado para acompanhar o nascimento da filha Faustina. E aí depois ele retorna ao Brasil para jogar e ser apresentado oficialmente aos jornalistas e também à torcida rubro-negra. O Vinha falou um pouquinho dessa sua preparação no Flamengo para esses dias e a ansiedade para encontrar a torcida rubro-negra. Muita ansiedade, estoy esperando ya. Últimos 2 jogos acompanhei fora e já se veía a torcida no Maracanã, daba vontade de estar dentro do campo ajudando os companheiros, mas infelizmente não pudimos estar. Agora estou muito melhor fisicamente, pronto para estrear, então só isso, esperar o tempo, o jogo, e se aconteça o próximo jogo estaremos prontos para fazer o estreia. Então é isso, Vinha pode estrear neste sábado no Maracanã. O time deve ser aquela base com Arrascaeta, De La Cruz no meio de campo, Cebolinha e Pedro na frente, atrás assim os laterais. O Ayrton Lucas deve começar a partida, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Então o Flamengo tem 12 pontos, a 5 do líder Fluminense, que tem um jogo a mais, e o clube ainda busca contratações. Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, mas trazer o zagueiro para o Ninho do Urubu está difícil, porque o Flamengo considera a pedida ainda bem alta do Red Bull Bragantino. Muito bem, tá aí então as últimas informações do Flamengo com Pedro Henrique Torre. André Kfouri, o Vinha, ele chega para ser titular absoluto de uma vez ou ainda tem uma briga ali com o Heitor? Eu acho que tem briga sim, porque a competição é dura, né? Mas o Flamengo precisa de muita gente, o Flamengo vai ter um calendário cheio e o Flamengo precisa também de olhares diferentes para oferecer para o adversário. O Tite com o Vinha tem características diferentes da que ele tem ali por aquela posição na lateral, com os outros jogadores do elenco, né? E o Vinha é um cara que teve uma boa passagem pelo Palmeiras, sim, deixou boa impressão. A gente imaginava que ele seria um jogador que no momento em que deu o passo para a Europa, continuaria por lá. Não foi o que aconteceu, não necessariamente é um indício de que ele está em má fase nas últimas temporadas ou carece de qualquer coisa.
O jogador precisa sempre ser analisado em relação ao que acontece no entorno dele. E ele não deu sorte. Volta para um outro grande clube brasileiro. A exigência é a mesma, ele está acostumado a esse tipo de coisa e ele oferece coisas diferentes. Ele oferece virtudes que nós conhecemos e que o Tite pode utilizar para montar o Flamengo conforme o adversário, conforme a situação, eventualmente uma substituição. Vamos ver como ele está, né? Porque a partir de agora, jogando pelo Flamengo com frequência, eu imagino que ele, titular ou não, vai aparecer em campo com frequência, nós vamos ter uma noção melhor de como ele está nesse momento. Pois é, ele mesmo falou, né, sobre o calor aqui no Rio de Janeiro, sobre a readaptação, aqui no Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro, mas sobre a readaptação aqui no Brasil, André. E aí, quando a gente pensa no Vinha, a gente pensa assim, olha, mas o Tite, ele tem organizado o setor defensivo do Flamengo de uma maneira satisfatória. Ele está gostando daquele setor. Sim. Ou seja, chega mais um jogador que talvez demore um pouco também para ele voltar a mexer, porque ele está por partes ali resolvendo a equipe. O Vinha é menos atacante, digamos assim, né? Então eu acho que ele pode ajudar o Tite também nessa situação para começo de trabalho, que a gente percebe que faz parte das preocupações do Tite na montagem do time do Flamengo nesse início de ano. Mas assim, em termos de qualidade, o Flamengo começa a chegar naquela situação que todo treinador deseja e que não é todo clube brasileiro que tem, de escolhas igualmente satisfatórias em praticamente todas as posições, posição, função. O Vinha agrega, não é um problema, não é uma situação para ser administrada, é algo que o Tite pode lançar mão na maneira como ele entender que é melhor. Vamos ver se o Vinha se adapta rápido. Eu tenho pouca dúvida que ele vai jogar e vai jogar bem pelo Flamengo. Muito bem, vamos seguir o Sport Center com novidades. É isso daí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo e o Mengão provavelmente deve entrar em campo com essa formação. Essa deve ser a formação do técnico Tite para a partida contra o Volta Redonda. O Tite fez o treino nesta sexta-feira e esboçou o time da seguinte forma. Goleiro Rossi, que foi o único que jogou todas as partidas como titular até o momento no comando do técnico Tite. Léo Pereira e Fabrício Bruno. Nas laterais, Ayrton Lucas e Varela. No meio de campo, Gerson, Arrascaeta, Eric Pulgar e De La Cruz. E mais avançado, Everton, Cebolinha e Pedro. Essa deve ser a provável escalação do Flamengo para a partida contra o Volta Redonda. Partida que acontece neste sábado às 4 horas da tarde, meus amigos. Nós vimos aí, no início do vídeo, o Kevin De Bruyne, né, do Manchester City, falando sobre a sua tática de bater falta. Foi muito elogiado, inclusive, pelo jornalista. E ele falou que aprendeu com o Davi Luiz quando eles atuaram juntos pelo Chelsea. E ele falou o seguinte, eu pratiquei bastante a cobrança de falta chapada e eu venho fazendo isso há 12, 13 anos. E provavelmente comecei a tentar isso por causa do Davi Luiz no Chelsea. Ele bate falta de um jeito similar, mas ele me ensinou um pouco dessa técnica e aí você vai praticando, treinando e melhorando. Então é bacana, né, ele reconhecer o Davi Luiz, que ele aprendeu a bater faltas por causa do Davi Luiz. E agora vamos aqui para uma notícia importante no mercado da bola do Flamengo. É o seguinte, o Flamengo aceitou a proposta de 21,4 milhões de reais do Corinthians por 60% de Mateuzinho, ou Matheus França. Mas ainda exige garantias financeiras e uma parte do valor à vista. Enquanto essas duas exigências não forem cumpridas, o lateral direito não tem autorização para viajar para São Paulo. Entre Corinthians e Mateuzinho já está tudo acertado para um contrato de 4 anos. Há uma expectativa de que o Corinthians consiga resolver a situação do Flamengo nos próximos dias. É uma informação do site do GE, Globo Esporte, né? Então tá aí esse entrave que tem, inclusive o Corinthians anunciou hoje o novo técnico, pagou a multa lá pro Cuiabá, contratou aquele técnico do Cuiabá, e essa foi a informação que nós tivemos. Agora só, uma informação do jornal Globo também, muito importante pra gente deixar citado aqui no vídeo do canal, é o seguinte, o Eduardo Bandeira de Melo, ele foi denunciado no Conselho de Administração do Flamengo sobre um incêndio do caso do Ninho do Urubu. A representação pede uma apuração de eventuais responsabilidades do ex-presidente nessa tragédia, né, que aconteceu, e afirma que o período
para punições internas está perto de prescrever 5 anos após o conhecimento dos fatos. Se for punido, Bandeira pode ser suspenso por 1 ano ou até mesmo excluído do quadro de sócios do clube. É uma informação do jornal também do O Globo, né? Uma informação importante aqui pra gente deixar aclarado no nosso canal, né? E o Matias Vinha, que nós vimos aí, agora vamos falar aqui referente ao Flamengo time. O Matias Vinha, ele vestirá a camisa número 17 do Flamengo. Então é um número que foi separado justamente para ele, e a expectativa do Matias Vinha, inclusive ele deu uma entrevista hoje cedo para a Flá TV, ele se recuperou bem da lesão no joelho e não demonstrou nenhuma complicação nos treinos em campo durante a semana. E o Flamengo informou que o uruguaio está já totalmente preparado e está relacionado para o jogo contra o Volta Redonda neste sábado, dia 10, às 4 horas da tarde. Então provavelmente veremos Matias Vinha vestindo a camisa do Flamengo já neste sábado. O Tite deve colocar o jogador aí para se movimentar no campo. Vamos ver o que vai acontecer. Agora faz o seguinte, nação, vai nos comentários e escreva o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Volta Redonda. Escreva aqui embaixo, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.